Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva em nosso canal e deixe seu like. Sem mais delongas, vamos ao caso. Ashley Christina Beers Benefield está sendo acusada de assassinato em segundo grau por ter atirado e matado seu marido, Douglas Benefield, na casa deles em Lakewood Ranch, Flórida, em setembro de 2020. Desde que foi presa em novembro daquele ano, a ré confessa sempre afirmou ter agido em legítima defesa. Essa história de paixão e morte tem sido comparada ao filme Em Cisne Negro, de 2010, devido a várias peculiaridades, incluindo balé clássico. Não há outra forma de começar este relato senão falando sobre o amor à primeira vista, um tema recorrente no cinema e na literatura. Pesquisas indicam que 50% dos norte-americanos acreditam e desejam essa experiência arrebatadora. Duas pessoas que se encaixam nessa estatística são Douglas, ou Doug Benefield, um viúvo de 54 anos, e a bailarina Ashley Benefield, de 24 anos na época. Apenas 13 dias após se conhecerem e se apaixonarem perdidamente, Doug e Ashley se casaram. Infelizmente, o casamento durou apenas 4 anos, terminando em 2020 com Doug assassinado e Ashley presa por homicídio. Uma história intensa de amor, dança, loucura e morte que merece ser conhecida. Pesquisas apontam diversos elementos que contribuem para o amor à primeira vista, como uma faísca neuroquímica, sentimentos de incerteza, desejo, mistério e ilusão. No caso de Doug e Ashley, tudo começou em um jantar na Flórida em agosto de 2016. Após as faíscas voarem, houve sorrisos, trocas de números de telefone e, 13 dias depois, um casamento. A cerimônia foi realizada em Charleston, Carolina do Sul. Alguns detalhes importantes dessa história romântica foram revelados pela escritora Alicia Robb, uma jornalista da revista Vanity Fair. Segundo Robb, quando Doug conheceu Ashley, ele imediatamente pensou que ela era a pessoa mais bonita e incrível do mundo. Ashley era solteira, sem filhos, e levava uma vida bastante ocupada em 2016. Naquele ano, ela trabalhava no comitê político da campanha do então candidato Donald Trump, sendo amplamente reconhecida pelo seu comprometimento tanto com o trabalho quanto com os valores defendidos por Trump. Além de atuar como cabo eleitoral, Ashley também era modelo fotográfica de moda praia e bailarina clássica no Maryland Youth Ballet. Doug, por sua vez, tinha 54 anos, era viúvo e pai de uma adolescente chamada Eva. Nascido e criado em Charleston, Carolina do Sul, ele era um bem-sucedido consultor de empresas de tecnologia e defesa. Os ideais políticos e sociais eram um ponto em comum entre Doug e Ashley. Doug também era descrito como profundamente religioso, e seus amigos acreditavam que ele queria se casar com Ashley antes de ter um relacionamento íntimo com ela. Isso pode ter contribuído para o namoro deles ser tão breve, culminando em casamento apenas 2 semanas após se conhecerem. A cerimônia de casamento foi realizada por Trip Corney, um pastor episcopal e grande amigo de Doug. Doug não convidou praticamente ninguém para o casamento, nem mesmo sua filha Eva, que tinha 15 anos. Mais tarde, um primo de Doug comentou que Eva teria impedido essa união, implorando para que o pai esperasse um pouco mais antes de se casar com uma estranha. Vale lembrar que a mãe de Eva, Renee Benefield, havia falecido há menos de um ano, 9 meses antes, de forma repentina devido a uma doença cardíaca. Foi Eva quem encontrou a mãe morta, tornando a perda ainda mais traumática para ela. Eva descreveu esse episódio como o mais triste de sua vida até então. Quando chegou em casa, encontrou a porta trancada e sua mãe não respondia, apesar de Renee estar supostamente dentro do imóvel. Eva conseguiu se infiltrar no jardim e olhar pelas janelas. Com as luzes apagadas, mas a persiana entreaberta, Eva viu a silhueta da mãe caída no chão. Desesperada, Eva correu até a casa de um vizinho para pedir ajuda. Esse vizinho imediatamente foi até a casa dos Benefield e arrombou a porta, mas infelizmente, Renee, de 56 anos, já estava sem vida. Exames posteriores revelaram que a mãe de Eva havia morrido devido a uma doença cardíaca não diagnosticada e não tratada. Renee desconhecia que seu coração era como uma bomba relógio prestes a explodir. Nesse momento difícil, Eva pôde contar com o apoio de seu pai, Doug, que sempre fora uma figura de referência como marido e pai. Ele permaneceu ao lado da filha, tentando também assumir o papel materno,
até conhecer Ashley Beers. Eva descobriu de uma maneira bem peculiar que seu pai havia se casado. Um dia, enquanto estava em seu quarto no andar de cima, seu pai a chamou para descer e conversar com ele e Ashley. Eva, curiosa, questionou sobre o relacionamento do pai com aquela mulher muito mais jovem, com uma diferença de 30 anos entre eles. Assim que Eva fez a pergunta, seu pai respondeu: "E somos casados." Nos dias seguintes, Doug incentivou sua jovem esposa, Ashley, a tentar ser uma mãe para Eva. No entanto, sendo apenas 9 anos mais velha que a enteada, Ashley não demonstrou muito interesse ou habilidade para se aproximar da adolescente. A situação ficou ainda mais complicada quando Doug e Ashley permitiram que uma amiga de Eva, chamada Sydney, se mudasse para a casa deles. Duas adolescentes e uma jovem esposa não formaram uma boa combinação, resultando em frequentes discussões acaloradas na nova família, onde Doug sempre se encontrava entre a mulher e a filha. No meio desse caos, ocorreu um momento de grande tensão. Doug fez algo perigoso e praticamente imperdoável. Durante uma discussão, ele pegou uma das armas que tinha em casa e disparou vários tiros no teto. Mais tarde, ele confessou esse ato imprudente para seu melhor amigo, Trip Corney, e expressou profundo arrependimento, dizendo que atirar dentro de casa em um momento de raiva foi a pior coisa que fez na vida. No entanto, esse erro não pareceu afetar muito a relação com Ashley, pois 2 dias após a confusão, eles organizaram uma festa em casa, uma recepção formal de casamento para vários convidados. Mas nem tudo é o que parece. Os recém-casados também começaram a avançar com o grande plano de Ashley: criar uma companhia de balé inclusiva. Ashley tinha enfrentado dificuldades em sua carreira de bailarina clássica anos antes porque seu físico não correspondia aos padrões exigidos pela dança. Ela era uma mulher alta, com quase 1,80 metros, o que não era aceito no balé, que sempre favoreceu bailarinas pequenas e leves. Portanto, criar uma companhia de dança inclusiva, onde homens e mulheres de todos os padrões físicos fossem bem-vindos, era um projeto ousado. Além disso, Ashley queria enfrentar a discriminação contra bailarinas negras, que não encontravam sapatilhas, fitas e acessórios na cor da pele delas. O projeto de Ashley era inovador e poderia marcar seu nome na história da dança. Doug amou o desafio e estava pronto para apoiá-la, tornando o sonho uma realidade. No entanto, atenção na família de Doug, Ashley e Eva continuava aumentando. Ashley tinha outro desejo: ser mãe. Casada com um homem 30 anos mais velho e no início da criação de uma companhia de dança revolucionária, Ashley convenceu Doug a reverter sua vasectomia, feita durante seu primeiro casamento com Rennie. Logo, Ashley estava grávida. O casal contratou Michael Wise como mestre de balé para treinar os bailarinos e anunciou um orçamento de $10 milhões, prometido por diversos patrocinadores, para a nova companhia, a American National Ballet, ANB. A característica principal da ANB era a inclusão. Michael Wise, posteriormente, explicou que percebeu muitos problemas logo ao ser contratado. Ele apresentou a Ashley como uma empresa inovadora deveria ser administrada, mas ela precisava estar à altura das responsabilidades e desafios. Em 2017, o American National Ballet recebeu dezenas de candidatos profissionais, incluindo Emma Ainsley, uma jovem bailarina do Haiti, que via na ANB a chance de mostrar seu talento e quebrar barreiras raciais. A notícia da gravidez de Ashley foi vista como uma traição pelos bailarinos, pois as frequentes discussões do casal, a presença das adolescentes Eva e Sydney, e a chegada de um bebê assustavam os membros do balé. Todo bailarino da ANB estava cheio de expectativas, mas a diretora da companhia, Ashley Benefield, escolheu ficar grávida no meio desse turbilhão. Cerca de 40 dançarinos se mudaram para Charleston para trabalhar na ANB. Infelizmente, na primeira reunião oficial, perceberam que a realidade da companhia não correspondia às promessas. Ashley não estava presente, e Doug anunciou que ela estava acamada devido a uma gravidez difícil. Athena Nikolakopoulos, uma bailarina ouvida posteriormente no processo criminal, descreveu que problemas surgiam todos os dias, deixando todos inquietos. Além disso, os dançarinos enfrentavam atrasos nos pagamentos. Os cheques muitas vezes chegavam atrasados, aumentando ainda mais a frustração e a confusão na companhia de dança. Doug estava lutando para manter a empresa funcionando e, frequentemente, quando questionado sobre salários e itens essenciais para os ensaios, como sapatilhas e consumíveis, ele ia até o banco,
sacava dinheiro do próprio bolso e entregava aos bailarinos. Esse método resolvia os problemas de forma imediata, mas nada profissional, minando a confiança na gestão do projeto. A esperança dos bailarinos era que, após o nascimento do bebê, Ashley retornasse ao balé e as coisas se normalizassem. Ashley enfrentava uma gravidez difícil, sofrendo com náuseas e vômitos, e decidiu retornar à Flórida para ficar sob os cuidados da mãe. A partir daí, Doug assumiu toda a responsabilidade pelo balé em Charleston, enquanto rumores de problemas no casamento circulavam. Em setembro, Ashley e sua mãe, Alicia, viajaram da Flórida para Carolina do Sul, cerca de 750 quilômetros, apenas para que Ashley pegasse seus pertences, deixando uma carta escrita à mão para Doug. Na carta, Ashley informava que o casamento havia terminado e que estava pedindo a separação. Doug estava em um evento do balé no momento, recebendo essa notícia desagradável. Na carta, Ashley acusou Doug de ser possessivo e controlador, mencionando o incidente em que ele disparou uma arma no teto e outros comportamentos impulsivos que a faziam temer por sua vida e pela segurança do bebê. Eva Benefield, filha de Doug, lembra desse dia e disse que o pai estava com o coração partido. Ashley complicou ainda mais as coisas ameaçando chamar a polícia se Doug tentasse se aproximar e afirmou suspeitar que ele estava envenenando-a. Em sua carta de despedida, Ashley deixou claro que não queria contato com Doug, ameaçando chamar a polícia se ele tentasse se reaproximar. Doug, porém, não desistiu e enviou várias mensagens para Ashley, implorando por uma reconciliação. Em um dos e-mails, ele escreveu: "Estou de joelhos diante de Deus pedindo que você me perdoe." Mas Ashley estava determinada e denunciou Doug às autoridades, agravando a situação ao envolver Eva. Ashley alegou que Eva estava em perigo convivendo com Doug, levando serviços de proteção à criança da Flórida a investigar. Eles entrevistaram Eva para garantir que ela não estava em perigo, principalmente após o incidente em que Doug disparou a arma. Eva mencionou que, após a partida da madrasta, ela frequentemente tinha que defender o pai, explicando que ele era um bom pai. Eva repetiu várias vezes para várias autoridades: "E meu pai é um bom pai, ele nunca fez nada para machucar ninguém, ele não faria mal a ninguém." Apesar disso, as suspeitas permaneceram e Doug foi investigado pelos Serviços de Proteção à Criança. A avaliação social e psicológica, no entanto, o inocentou. Uma psiquiatra envolvida na análise do perfil de Doug concluiu: "E não há nada de errado com esse cara, ele não é perigoso." No mês seguinte, em outubro de 2017, Ashley notificou a companhia de balé que estava deixando o cargo de diretora, um cargo que ela mal havia ocupado. Contudo, ela ligou para Doug e o assediou moralmente, gritando: "E você tirou minha companhia de balé." Com a saída de Ashley, Doug trouxe novos líderes que fizeram mudanças drásticas na companhia. Em 23 de outubro de 2017, um grupo de dançarinos foi chamado para uma reunião, onde foram demitidos e instruídos a assinarem acordos de confidencialidade sobre a situação. Entre eles estava Emana Ainsley, a jovem haitiana, que expressou sua tristeza, decepção e frustração. Nem Doug nem Ashley estiveram presentes nas demissões, mas dias depois, Ashley postou nas redes sociais do balé, afirmando estar devastada e que a nova liderança havia destruído tudo pelo que ela trabalhou tanto para construir. À distância, parecia que ela estava do lado dos bailarinos. Doug perdeu $1 milhão que havia pessoalmente investido na empreitada, dinheiro que saiu do próprio bolso. Apesar da perda financeira, ele estava feliz em encerrar essa atividade, pois seria um problema menos para gerenciar. Lamentavelmente, Doug não imaginava o que mais o esperava. Ashley reapareceu, mas agora tinha perguntas sobre Renee, a primeira esposa de Doug, especificamente sobre como ela havia morrido. Doug respondeu que Renee tinha tido um ataque cardíaco e que o laudo da necropsia apontou uma obstrução de 75% em uma artéria. No entanto, Ashley insistiu no assunto, questionando se a parada cardíaca não tinha sido provocada por uma overdose de remédios ou algo do tipo. Logo ficou evidente por que Ashley estava tão interessada na morte de Renee. Ela disse ao primo de Doug que achava que ele tinha envenenado sua primeira esposa e, além disso, afirmou que ele também estava tentando matá-la por envenenamento. Parte dessa suspeita vinha do fato de que, como bailarina, Ashley conhecia muito bem seu próprio corpo, seus pontos fortes e fraquezas. Ela sabia da sua resistência física e, quando ficou grávida e começou a se sentir absolutamente indisposta e debilitada com náuseas e vômitos,
uma certeza se formou em sua mente: Doug está me envenenando. Talvez devido à sua juventude e falta de experiência, Ashley não tivesse maturidade suficiente para reconhecer que esses sintomas são comuns na gravidez, independentemente da profissão. Como assim ela é única porque é bailarina? O corpo dela está imune a sentir esse tipo de coisa? Não dá para acreditar, né? Estou ficando perplexo com isso tudo. Essa mulher está me dando medo à distância. Imaginem só o pesadelo que o Doug estava vivendo. Ela era extremamente manipuladora ao extremo, e o Doug, como vocês viram, caiu direitinho no feitiço dela. Mas voltando à história, depois vocês me dizem o que acham. No início da gestação, antes dela fugir para a Flórida, Ashley fez bastante repouso em sua própria casa. Doug levava chá, torradas ou outro alimento leve para ela, o que na mente dela deu início à teoria de que ele estava administrando algum tipo de veneno nas bebidas dela ou na comida. Quem sabe? Doug, tentando uma reconciliação, enviou para Ashley um lindo conjunto de chá de presente de aniversário, acompanhado de xícaras e pires. Em vez de deixar a mulher feliz, isso alimentou completamente as crescentes preocupações e imaginação na cabeça dela, de que o marido estava tentando prejudicá-la. E vejam só, ela foi até uma delegacia de polícia carregando a caixa de presente com um conjunto de chá, alegando que o objetivo do marido era contaminá-la, e que esses objetos estavam contaminados. Os investigadores trataram tudo com o máximo de cuidado, como material tóxico, encaminhando os objetos para a perícia técnica. Claro que absolutamente nada de anormal ou tóxico foi encontrado, mas Ashley não ficou convencida. Ela arrancou fios de seu cabelo com a raiz e os enviou para um laboratório particular para realizar testes e determinar se ela tinha sido envenenada. Os resultados dos exames informaram que o cabelo dela apresentava níveis um pouco mais altos de alumínio, zinco e outros metais. Será que isso é relevante? Muitos de nós poderíamos ter esses metais pesados em nossos corpos também, se fizéssemos um teste semelhante. Quando Doug foi formalmente acusado, seu advogado contestou os resultados do laboratório. Na verdade, Ashley já tinha explorado outros laboratórios na Carolina do Sul no início da gravidez, e os resultados foram negativos, não mostrando nenhum vestígio de substância normal ou suspeita em seu organismo. Além disso, em termos de paranoia durante a gravidez, Ashley se internou no Hospital Geral de Tampa 3 semanas antes do parto, sem que Doug soubesse. Ela alegou que ela e a criança no ventre haviam sido expostas a metais pesados, pois seu marido a tinha envenenado. Ashley também alegou, sem qualquer prova, que Doug era fisicamente abusivo e a tinha mantido como prisioneira em Charleston, Carolina do Sul. Ela disse que ela e sua filhinha que estava para nascer corriam risco de morte, pois Doug, embora estivesse em outro estado, viria para roubar sua filha assim que ela nascesse. O hospital tomou precauções de segurança para proteger Ashley e sua filha. 3 dias depois, os médicos realizaram uma cesariana. A menina estava saudável, mas Ashley continuou a temer que sua bebê tivesse sido envenenada. Mãe e filha permaneceram internadas e receberam tratamento médico, apesar de não haver sinais de envenenamento ou substâncias tóxicas em seus corpos. Um mês após o nascimento da bebê, saudável apesar de prematura, a notícia chegou a Doug, que naturalmente estava inconformado com os caminhos estranhos que seu casamento tinha tomado. Ele queria conhecer sua filhinha, mas se a paranoia de Ashley tivesse um resquício de verdade, será que Doug teria investido $1 milhão em um negócio de balé que ele mal sabia gerir? Ele nunca tinha tentado qualquer atividade nesse sentido antes de conhecer a mulher que logo teve essa ideia engajada. Ele só abriu essa companhia de balé para satisfazer um desejo frívolo dela? Pelos relatos do caso, parece que ela era uma mulher mimada, manipuladora ou com algum problema sério de ordem psicológica. Mas essa é só a minha opinião. O fato é que, como vimos, todo esse emaranhado agora estava nas mãos da justiça. A recém-nascida não tinha o sobrenome de Doug, e ele nem aparecia no registro como pai da criança. Conforme a advogada dela enfatizou, Ashley queria criar sua filha sozinha. Porém, para conseguir esse direito mais facilmente, ela precisava destruir a reputação de Doug. Ela então focou no suposto assassinato inventado de Rennie, e nesse caso Ashley e sua mãe, Alicia, tentaram fazer com que Eva, filha adolescente de Doug, incriminasse o pai. As duas mulheres tentaram manipular as emoções de Eva, como se estivessem preocupadas com o bem-estar da adolescente. Não sei se vocês perceberam,
Mas parece que isso é genético, não é? Ashley continuou a alegar, sem qualquer respaldo médico, que ela e sua filhinha de 3 meses tinham sido envenenadas. Como os hospitais estavam fechados para elas, Ashley se inscreveu para 26 dias consecutivos de tratamento em câmaras hiperbáricas. Elas esperavam se desintoxicar de metais pesados e outras toxinas, mesmo sem provas médicas adequadas. Ashley e sua filha passaram 40 horas em câmaras hiperbáricas de 12 empresas diferentes, normalmente usadas por mergulhadores. A filha de Ashley foi a paciente mais jovem já tratada lá, e os equipamentos tiveram que ser adaptados para suas sessões, dado seu tamanho. Na metade de 2018, já baseada em alegações de envenenamento, Ashley pediu uma liminar para manter Doug longe dela e da filha. No entanto, o processo mostrou que não havia evidências críveis de que Ashley ou sua filha tivessem sido envenenadas ou sofressem qualquer doença por substâncias tóxicas. A ordem de restrição foi negada, e Doug finalmente pôde conhecer sua filha. Foi um plano que saiu pela culatra. Mas calma, vocês não vão acreditar no que vem a seguir. No primeiro encontro entre pai e filha. Ashley gentilmente entregou a Bibi para que Doug assegurasse no Colorado. Emocionado e feliz, ele concordou que Ashley permanecesse com eles naquele momento, uma boa ideia, já que Doug era um estranho absoluto para a própria filha. A partir daí, a bebê começou a experimentar o cuidado do pai, pois a decisão judicial foi pela guarda compartilhada entre os pais. Douglas Benefield alugou um apartamento na Flórida próximo à casa onde sua ex-mulher e filha moravam. Ele queria facilitar as visitas e aparentemente acreditava que poderiam reatar o casamento. No entanto, em agosto de 2019, Doug descobriu que Ashley estava usando um anel de noivado. Eles ainda não estavam oficialmente divorciados. Doug ficou chocado, triste e também furioso. Dias depois, com várias provas obtidas por um investigador particular, ele descobriu que Ashley estava em um relacionamento sério com outro homem. Nesse dia, Doug pediu o divórcio e a partir daí enfrentou novos problemas, já que Ashley o acusou de abuso íntimo com sua filha. Com novas acusações e investigações recorrentes, Doug, cansado da situação, foi à polícia e fez um depoimento no qual sugeria que Ashley poderia ter transtorno de personalidade. A vida estava indo de mal a pior para ele. Para complicar ainda mais, Doug anunciou repentinamente aos amigos e familiares que ainda amava Ashley e queria tentar ser feliz com ela novamente. Ele acreditava que o bem-estar de sua filha seria a chave para esquecerem os problemas conjugais e começarem de novo. Infelizmente, os sonhados dias de felicidade futura não se concretizaram. Em 27 de setembro de 2020, quando Doug estava se preparando para recomeçar sua nova vida, ele morreu. A decisão de reatar com Ashley incluía uma mudança para Maryland, onde eles viveriam juntos. Em uma noite de domingo, enquanto Doug estava na casa de Ashley e Alicia na Flórida, embalando um caminhão com seus pertences, Alicia decidiu dar uma volta com a bebê. Enquanto mãe e filha estavam ocupadas com a mudança, um vizinho ouviu gritos e tiros. Ele imediatamente ligou para a polícia. Ashley então caminhou até a casa de outro vizinho com um revólver calibre 45, afirmando que atirou no marido em legítima defesa. O vizinho também chamou o serviço de emergência. A investigação subsequente ouviu repetidamente as gravações daquela noite. A voz masculina na segunda chamada disse: "E minha vizinha está ao meu lado com uma arma na mão." Ela está repetindo que o marido a agrediu e que ela atirou nele em legítima defesa. Quando os serviços de emergência chegaram junto com a polícia, Doug ainda estava respirando. Ele havia sido atingido por 2 tiros na perna e um no braço direito, com a bala passando pelo braço e indo para a cavidade torácica. Doug chegou vivo ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Naquela noite, Ashley não foi presa e, quando os detetives começaram a investigar sua alegação de legítima defesa, ela optou por exercer seu direito de permanecer em silêncio, recusando-se a dar qualquer depoimento às autoridades. Alicia, mãe de Ashley, disse aos detetives que ela e sua filha foram vítimas de abuso doméstico por 3 anos e meio e viviam com medo de Doug. Ela afirmou que tentaram buscar ajuda, mas não foram protegidas. Lembro a vocês que no momento do incidente, Alice estava passeando com sua filha, mas não está claro se há alguma relação. Fitch Brown, advogada de defesa, disse aos detetives que Ashley estava planejando escapar de Doug de uma vez por todas.
Ela alegou que Ashley estava em perigo e tinha um local seguro para onde ir, além de um carro alugado preparado. No entanto, Ashley não conseguiu seguir adiante com seu plano de fuga, pois suspeitava que Doug tinha descoberto. Quando os detetives investigaram mais a fundo, a alegação de legítima defesa de Ashley não se sustentou. Doug não estava armado e não havia sinais de luta no corpo de Doug na cena do crime. Um mês após o tiroteio, em 4 de novembro de 2020, Ashley Benefield foi acusada de assassinato em segundo grau. Ela pagou fiança algumas semanas depois e aguardou o julgamento se declarando inocente. O mandado de prisão indicava que Ashley tinha esgotado todos os meios legais para manter a criança longe de Douglas antes do tiroteio. Assim, era difícil determinar se Ashley era uma vítima com medo de seu marido ou uma manipuladora que queria remover Doug de sua vida rapidamente. No meio de toda essa insanidade, estava Eva Benefield, filha adolescente de Doug. Ela costumava receber um versículo bíblico todas as manhãs do pai, mas esse ritual foi interrompido em 28 de setembro de 2020. Eva ficou preocupada quando não conseguiu contato com seu pai e começou a pesquisar na internet sobre Doug e Ashley Benefield, sem encontrar nenhuma notícia de um acidente de carro, por exemplo. Mais tarde, ela ligou para um tio que confirmou que Ashley tinha atirado 3 vezes em seu pai. Com a morte de seu pai, Eva, agora órfã de mãe, enfrentou um caminho assustador. Atualmente, como muitas outras jovens, ela é bastante ativa nas redes sociais, com mais de 360 mil seguidores no TikTok. Suas postagens são sarcásticas e com um humor peculiar, parecendo ser a maneira que ela encontrou para lidar com sua dor e luto. Ela diz que tenta não pensar muito em tudo o que aconteceu em sua vida. As cinzas de seu pai foram espalhadas em uma praia que Doug amava frequentar. Não há data marcada para o julgamento de Ashley, o que parece ser consequência dos eventos da pandemia que afetaram os sistemas judiciais globalmente, além dos recursos interpostos pela defesa de Ashley, que tenta justificar o crime com base na alegação de legítima defesa. Todos aguardam que ela seja condenada e que a família de Doug obtenha a custódia de sua filha. Atualmente aguardando julgamento em liberdade, Ashley usa uma tornozeleira eletrônica o tempo todo e está sujeita a um toque de recolher que a obriga a estar em casa antes das 23 horas. A mídia dos Estados Unidos chamou esse caso de O Crime do Cisne Negro, em referência ao filme de 2010 ambientado no mundo do balé clássico, cheio de verdades e mentiras que podem iludir nossos olhos. Como vocês viram, a filha de 15 anos na época em que Doug conheceu Ashley já tinha uma clara percepção de que as coisas não seriam fáceis. Sua ligação com o tio, dizendo "e ela matou meu pai", revela que ela sabia que algo sério estava acontecendo. Deixem seus comentários sobre o caso e sobre a culpabilidade de Ashley. Espero que tenham apreciado o nosso trabalho de hoje. Muito obrigado pela companhia e até o próximo episódio.